a gente sabe que tem um ranking do top 100, né, que são os 100 melhores assessores conforme os KPIs que a gente conhece. Só que eu não considero necessariamente os 1% aqueles assessores que estão no ranking do top 100. Eu vejo gente no ranking do top 100 sem ser o que eu considero um assessor muito qualificado. Às vezes o cara tem muito contato, enfim, conseguiu captar bem e etc. Mas ele, enquanto assessor, não é uma pessoa segura, por exemplo, não é uma pessoa que sabe falar de todos os assuntos. É por uma questão pontual de, digamos assim, não é sorte, mas algumas habilidades que ele conseguiu, né, e um pouco da circunstância dele, tá ali no top 100. Então, o que eu considero ser o assessor 1% vai ser em torno ali de 200 a 250 pessoas da rede, que apesar de não estarem no top 100, são pessoas qualificadas. Hoje, por exemplo, o Pedro, para mim, nitidamente, é um assessor muito bom, muito qualificado, que não está no top 100. É uma pessoa que a gente vai passar aqui os perfis, né, as características do que a gente considera um bom assessor, tá? E aí, uma coisa que eu acho que é legal da gente tratar de mercado é o seguinte: qualquer profissão que vocês pegarem, né, essa questão do não tem concorrência, não tem concorrência. Por um lado é verdade, por um lado não. Porque qual que é o lado que é verdadeiro? Para a pessoa que é qualificada, gente, qualquer profissão, você pega, sei lá, advocacia, né? Claro que existem vários fatores que fazem um advogado ser muito bom, inclusive também o contato, networking e tudo mais. E de acordo com a circunstância de cada um, às vezes o cara já tem mais contato, sei lá, por causa da família ou por causa de qualquer outra coisa, ele performa mais rápido, né? Mas a profissão de advogado é uma profissão que já existe há muito tempo, né? Tem muitos advogados no Brasil. E mesmo assim, se você faz o arroz com feijão muito bem feito, você como profissional, é quase impossível você não se destacar por uma questão comportamental que a gente vai ver hoje do brasileiro, tá? A gente vai ver na parte da tarde. Então, nesse sentido, ou seja, todo profissional que é qualificado, que faz muito bem o arroz com feijão, que é constante e possui algumas habilidades não, comportamentais, né, que são as soft skills, né, que são as habilidades não objetivas, não técnicas, é quase impossível esse cara não se dar bem em qualquer carreira aqui no Brasil, né? Então, é mais ou menos isso. Então, são essas coisas que eu quero passar. E, por outro lado, né, a gente não tem concorrência também, né, não tem concorrência para quem é qualificado, é o que eu estou querendo dizer. E, por outro lado, há sim cada vez mais concorrência conforme o mercado vai crescendo, né? Então, óbvio que era mais fácil, por um lado, a gente captar clientes quando a gente estava ali, talvez em 2019, onde a XP já tinha um nome mais relevante, mas ainda não tinha tantos assessores. Ou seja, hoje a gente tem aí de market share, hoje o que a gente está falando para quem está assistindo gravado é 2023, em torno de 23 a 25% do mercado desbancarizado. Já é um número gigantesco, porque quando eu comecei em 2015, final de 2015, né, em outubro, esse número era de 0,5%. Então, era quase nada, ainda é pouco, mas conforme esse número for crescendo, quando a gente tiver 40% de market share, a gente que eu digo são os agentes autônomos, né, o mercado independente de assessoria, fora dos grandes bancos, obviamente vai estar mais competitivo do que quando a gente tem, do que agora, que a gente tem 25, né? É uma questão bem prática, né, de análise. Então, o que eu quero fazer aqui, né, por conta desse histórico, eu acredito, e a gente fala isso, né, para o cliente, que em algum momento a questão de produto vai virar commodity. Vai virar commodity. Então eu acho que provavelmente pode ser, né, que aconteça, os bancos daqui a uns 3 ou 4 anos, tudo é uma incógnita, né, pode ser em 1, pode ser em 5, mas eu acho quase impossível eles não ficarem competitivos do ponto de vista, por exemplo, de mesa de renda fixa. Hoje você já vê eles, né, com a plataforma de fundos mais ampla, pelo menos os principais fundos, os bancos eles distribuem sim investimentos que não são só do próprio banco, apesar dos alocadores, né, os especialistas e os gerentes não colocarem esses fundos e não saberem colocar as proporções corretas, enfim, que é a alocação, a gente vai ver aqui também, eles já possuem isso. Por outro lado, você pega a mesa de renda fixa, ele não tem a quantidade de CRIs que a gente tem, de CRAs que a gente tem, de debêntures que a gente tem, e que, por consequência, faz a gente ter um produto diferenciado ainda, né? Então, comparando corretora a banco. Quando a gente fala de corretora a corretora, cara, praticamente é a mesma coisa. Assim, você pega hoje XP e BTG, né, que são os dois maiores, praticamente a mesma coisa. Não tem assim tem um ou outro fundo que vai ter na XP que não vai ter no BTG e vice-versa, né? Então, talvez o XP Private Equity, que é da XP, né, ele não vai distribuir outra plataforma e por aí vai. O ponto é, produto vai virar commodity. O que vai sobrar? A qualidade do assessor. E se no futuro a qualidade do assessor, que é o que eu acho que vai acontecer, é o que vai
ter mais diferencial, a gente está falando de qualidade do assessor, qualidade do escritório. Por isso que a gente está fazendo aqui agora o investimento em formação, tá bom? Beleza? Então daí vem o nome, dando uma introdução aí mais ou menos do nosso histórico, né? Do mercado. E aí, o que a gente vai passar aqui hoje? Bom, parte da manhã agora, né? Até o almoço. A gente vai falar sobre a rotina do assessor de sucesso, tá? Então coisas práticas de rotina que a gente pode implementar. Passo a passo do processo comercial inicial, a gente vai falar como que eu faço, as nuances de cada discurso, e se o cliente falar aquilo, né? Todas essas questões. O passo a passo de montagem de carteira, que obviamente não é uma coisa estática, mas a gente vai discutir aquilo que é princípio, que é... Cara, se você sempre fizer assim, é muito difícil você errar, vamos dizer, né? O passo a passo do acompanhamento da carteira, tá? E a retenção de clientes, tá? Que são os casos críticos, né? O cliente quer sair, está incomodado com a rentabilidade, como que a gente faz uma reunião de retenção, tá? Considerando, de novo, tanto aspectos objetivos quanto de comportamento do assessor, que é uma das coisas, na minha opinião, que mais conta, tá bom? Na parte da tarde, a gente vai ver uma parte de psicologia aplicada à prática comercial. O Henrique, como a gente fica junto, né? A gente às vezes vai para a reunião, eu troco uma ideia com ele, tem muita coisa que eu percebi que eu acabo sabendo fazer por conta de estudo que não tem nada a ver com o mercado financeiro, porque eu gosto de psicologia, como vocês sabem, né? Eu fiz 2 especializações em psicoterapia, e é um tema que eu gosto muito, que eu sempre desenvolvi porque eu comecei a ler livro de desenvolvimento pessoal de maneira geral. Então, eu vou pegar alguns temas que são fundamentais de comportamento humano, que são os 4 temperamentos e as 12 camadas da personalidade, aplicados à prática comercial. Então, eu não vou tirar aquela parte mais filosófica, mais psicológica, e vou tentar trazer de forma mais prática, porque é impressionante, assim, eu bato o olho no cliente, primeira reunião, eu já sei exatamente o perfil dele do ponto de vista da personalidade, vocês vão entender porque eu vou ter que explicar, né, lá na frente, e eu já sei se eu tenho que ser mais carinhosinho ou me colocar como alguém superior a ele, isso funciona na prática comercial. Ou alguém par a par, ou alguém submisso, né, no sentido de tipo, não, ele é fodão e alimentar o ego dele, tudo isso tem a ver com o comportamento dele, ou seja, o assessor tem que ser o famoso camaleão, né? Não enquanto falsidade, mas enquanto habilidade comportamental, entende? Porque o nosso objetivo é captar, então a gente tem que ter todas as ferramentas, inclusive as ferramentas psicológicas, para saber fazer o nosso trabalho. E eu percebi que isso é uma coisa que eu sei fazer muito diferente por conta desse assunto que eu vou passar para vocês. Muitas outras pessoas também sabem fazer, isso que eu vou explicar, por uma questão de feeling. Tipo, já lidou com muitas pessoas, tem uma certa segurança pessoal e tem um feeling muito bom, isso também acontece. Eu estou querendo tirar um pouco da dependência do feeling, porque o feeling vai depender de uma experiência muito longa, e trazer para o hoje. Exemplo, um moleque de 23, 24 anos, sei lá, alguém que está entrando no mercado aqui, que está assistindo, por exemplo, o curso, ele não vai precisar ter 10, 15 anos de experiência com gente para já saber aplicar isso, entendeu? Então essa é a ideia, beleza? Então a gente vai ver isso na parte da tarde. Alguns avisos importantes. Anotem tudo, tá bom? Principalmente aqueles insights que vierem na hora, tá? Por quê? Isso é muito importante. A gente vai fazer hoje uma imersão. Então é um tempo que a gente está tirando para pensar, né? Para pensar, para refletir, puta, o que eu faço errado, o que eu posso melhorar e por aí vai. Se vocês só olharem, não vai adiantar absolutamente nada, né? Tem gente que lê livro pra cacete todo dia, todo mês e não muda a vida. Por quê? Porque está mais preocupado com o mundo das ideias do que com o mundo prático. Então, dentro das coisas que eu vou falar, ao longo da fala, vocês vão ter alguns insights pessoais e outros próprios da própria fala, do que eu estou ensinando em si. E esses pessoais são os mais importantes. É a hora que você vai perceber, puta, isso aqui eu não faço direito. Aí você anota, fazer isso, isso, isso. Por exemplo, na parte da rotina, começar a fazer isso aqui todo dia de manhã. E aí vai começar uma luta para você conseguir implementar, né? Porque tem uma questão comportamental também, valeu? Tá? Então, não deixem de anotar na hora que vier na cabeça de vocês, tá? Não deixe para depois, não. Outra coisa, vocês podem e devem perguntar, tá? São os 2 últimos pontos, perguntem e contribuam. Por quê? Porque vai ter muita coisa que eu vou falar aqui que vai ser importante vocês contribuírem. Como um reforço do que eu estou falando, puta, é verdade, cara, uma vez eu fui no cliente e aconteceu exatamente isso. Por quê? Porque é a experiência de vocês indo para a galera nova que está chegando, né? Porque a gente está gravando, beleza? Então, é importante vocês reforçarem aquilo que vocês acharem que faz sentido e perguntar também aquilo que vocês não entenderam ou que
que vem como nuance, porque eu separei algumas coisas que eu vejo acontecer muito de dificuldade de vocês, mas tem outras que vocês podem e devem, e vai contribuir muito se vocês trouxerem agora, né? Então, Marcelo, estou falando, estou explicando alguma coisa. Marcelo, e quando o cliente faz isso? Opa, é outra variação. E essa variação é muito importante para a galera que está chegando e para outras pessoas que estão aqui também, né? Que podem passar pela mesma situação, beleza? Tranquilo? Então, quer perguntar? Galera que está aqui, levanta a mão só para ficar o áudio de vocês aqui. Eu vou parar de falar e vocês perguntam, beleza? Aí eu repito a pergunta e a gente vai, tá? Essa vai ser a sequência. Dudu, não esquece de me avisar 5 antes, tá? Beleza, então o primeiro assunto que a gente vai falar, gente, rotina, tá? Rotina, primeiro assunto aqui, ó. A rotina do assessor de sucesso. Vamos lá. Primeiro, por que rotina? Prega-se hoje, do ponto de vista cultural e de mentalidade, uma certa necessidade de liberdade, né? Liberdade, querer fazer o que quiser, liberdade geopolítica, liberdade financeira e por aí vai. E tudo isso tem um seu lado bom. Por outro lado, deixa as pessoas um pouco noiadas. Por exemplo, tem gente que nessa maluquice de liberdade acha que rotina é ruim. Tipo, às vezes a tua rotina é um problema ou algo muito ruim, uma merda, para dizer assim, por outros motivos, que talvez a gente veja aqui. Mas a rotina em si, ela é o principal pilar que faz as pessoas chegarem longe. Sei lá, vamos pegar, por exemplo, o atleta. Cara, atleta sem rotina não é nada. Né? A gente nem precisa ir muito para grandes exemplificações. Assim, qualquer coisa que vocês conquistaram relevante, uma formação na faculdade, né, teve que ter rotina. E aí existem os graus de comprometimento com a rotina. Né? Então, ter rotina é importante. A rotina é aquilo que vai fazer você se habituar a fazer coisas boas ou não, né? Para fazer vocês, aí aqui eu vou trazer a rotina para assessor, né? Aquilo que é importante para vocês serem bons assessores, tá? Então a rotina é fundamental. Não existe esse negócio de liberdade, tua rotina, fazer o que quiser, a hora que quiser. Vida profissional é rotina, constância, disciplina e a parte técnica, tá? A gente vai ver aqui. E aí eu quero trazer para vocês essa rotina, né, que eu vou sugerir, não como uma regra. Eu não acredito nessa questão de regra a seguir. Exemplo, educação financeira. Separe 10% de tudo que você ganha para 20%. Cara, na prática, ninguém segue essa porra. Ninguém segue a regrinha dos 10, não sei o que lá. Isso é chato. O que eu acho que é legal é você entender as coisas importantes para você decidir para o teu caso. Então é isso que eu vou passar aqui. Olha, isso aqui é importante. Como tu vai implementar, aí é com vocês, né? Aí vocês pararem, né? Todo mundo aqui é maduro, né? E tem que amadurecer para conseguir implementar de acordo com cada um. Talvez uma coisa que eu vou passar para fazer durante o dia para outro vai ser melhor implementar no final do dia por uma questão pessoal, tá bom? Então eu não quero passar como regra e sim como aquilo que é princípio para vocês poderem ter ferramenta e decidir, tá? Então vamos lá, o que eu acho que é importante como rotina diária? Só mais um adendo? Eu não vou passar nada aqui técnico, tá, pessoal? Eu estou passando aquilo que eu acho importante para converter cliente, reter cliente, crescer carteira. Tá? Eu não vou passar, tipo, o que é um fundo de investimento, o que é uma ação, explicar o que é a booster, o que é a cola. Não, mas como que eu vendo a cola, como que eu aloco a cola, essas coisas mais da experiência como assessor, né? Que é o que eu acho que eu posso trazer para vocês. Então, o que eu acho importante de rotina diária? Tá? Primeira coisa, morning call, cara. A gente consegue, quanto mais discurso a gente tem, mais ferramenta a gente tem para fazer comercial. Quanto mais discurso, né? A gente falou isso no último treinamento com o Pedro até. Então, o morning call é aquilo que vai, ao longo do caminho, te dando mais ferramenta técnica, porque às vezes ali no morning call, por exemplo, num vídeo, a pessoa está falando uma coisa que aconteceu, mas dá uma explicação técnica sobre alguma coisa de inflação, né? Ou sobre alguma coisa de mercado, ou de movimento de mercado. Então, todos os dias, você separar 15 minutos para o morning call, em um ano, tu já aprendeu muita coisa, né? E aí faz diferença se tu vai assistir 2 morning calls na semana ou 5, porque tu assistiu mais do que o dobro do cara no mesmo período de ano. Então, você tem mais ferramenta de imaginário para conversar. O que é uma... Por exemplo, a gente brinca que o Nadal é bom de conversa, né? Por quê? Porque ele sabe falar de helicóptero, ele sabe falar de dinossauro, ele sabe falar de tudo, de carro, de arma, de facção criminosa, Então, o que é isso na prática, né? Cara, ele tem muita ferramenta, ele tem muito imaginário, ele já viu muita figurinha, vamos dizer assim. E nesse sentido, quem tem mais figurinha vence, quem já viu mais figurinha vence.
Então, por isso que é legal, por exemplo, estudar coisas que não têm a ver só com o mercado financeiro, por exemplo. Porque tu tem mais uma figurinha, entende? Então, o morning call é fundamental. Cara, é hábito. Aqui é questão de hábito. Todo dia, vindo para o trabalho, por exemplo, geralmente quando eu estou vindo para o trabalho, eu boto o morning call. Todo dia é um exagero, né? Mas na maioria das vezes. Aí é um exercício diário para se tornar um hábito, né? Então, às vezes eu esqueço, às vezes eu acordo atrasado, sei lá, para alguma coisa, eu já tenho reunião de manhã. Mas assim, isso aqui tem que ser um mantra, assim, todo dia é um morning call, tá? Por quê? Porque isso vai fazer vocês não precisarem ficar lendo relatório. E aqui já vem o primeiro erro de rotina de assessor. Assessor quer ficar lendo relatório. Assessor não é para ficar lendo relatório, não é para entender as coisas técnicas. Quer dizer, se entender, melhor ainda. Mas assim, o teu tempo, você tem 24 horas, né? Você tem 8, 10 horas de trabalho. Ele não é... se o teu tempo das 10 horas, 3 horas, 2 horas todo dia, você investe para ficar lendo o relatório, está errado. Você não está sendo um assessor eficaz, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Agora, um analista não, pô. O analista é próprio da função dele ler relatório. Aquilo ali é a base para ele poder trabalhar, raciocinar e por aí vai. O assessor não. A base é outra coisa, que é a ligação comercial, ponto 2. Tá? Então, com o Morning Call, você vai ter ali 20, 30 minutos do teu dia para se informar, tá bom? E ter as ferramentas necessárias para conversar com o cliente. Então, em torno de 10 a 15 minutos, geralmente eu assisto o Morning Call. E aí você pode separar talvez de 30 a 60 para ler algum relatório, mas não tomar muito tempo, tá? Mais de uma hora lendo coisa, na minha opinião, é ruim, não é benéfico, tá? O tempo do assessor tem que ser... A ferramenta principal do assessor é essa aqui, é a segunda. Ligação comercial de prospecção. Então, se vocês, todos os dias, separarem especificamente, é óbvio, gente, que isso aqui, como eu falei, não é regrinha. Tem dia que tu vai ficar o dia inteiro em reunião. Ótimo. É porque tu já fez isso aqui em algum momento muito bem, porque tu conseguiu marcar muita reunião. Ou então, você já está com a carteira mais consolidada, já tem muita indicação, e por aí vai. Mas para a pessoa que está começando, ou ainda não tem uma carteira com, sei lá, 70, 80 clientes, cara, é ligar o tempo inteiro. É ligar o tempo inteiro, tá? Então, a ligação para cliente novo. Marcelo, eu não tenho lead. Calma, aí a gente vai falar dos outros passos. E o restante do dia a gente sabe que tem que também resolver demanda, tá? Mas o que é assim, ó? Cara, se eu não separar, eu estou fazendo errado. Se eu não separar um tempo do dia para assistir o Morning Call, e se eu não separar um tempo do dia especificamente para ligar, vocês não estão fazendo certo como assessor, tá? Então, é um primeiro ponto que você já pode melhorar caso já não seja assim. Beleza? Então, é muito comum. Ah, tô com dificuldade de converter, tô com dificuldade de... Aí, se você tira meia hora assim, cara, para quem eu posso ligar? É porque você tirou o tempo, você tem ideia. Não é o contrário. É porque você tirou esse tempo, tu vai pensar em pessoas, ou tu vai pensar em alguém que tu pode pedir indicação, ou tu pode pensar em alguém que você pode fazer uma parceria, e por aí vai. Então, ter o tempo para pensar é fundamental, beleza? Toda vez que vocês não têm lead, não sei como... Cara, é porque vocês estão com preguiça de parar para pensar e fazer alguma coisa. Então, estou trazendo as dicas, beleza? Então tá. Ligação comercial, resolução de demanda. Exame de consciência sincero, o que é isso? Como eu falei, coisas comportamentais que mudam o jogo, na minha opinião. Esse aí, para mim, é o principal. Final do dia, isso aqui você pode fazer para trabalho ou pode fazer para a vida, né? Chegou o fim do dia, tem que ser coisa rápida, é 5 minutos, não é mais do que isso. Não é para ficar pensando, meditando, é 5 minutos, você abre o celular, cria um grupo com você, bota lá o nome do celular, exame de consciência, você vai escrever 3 coisas que você fez bem no dia, tipo, pô, consegui cumprir todas as tarefas, consegui me concentrar mais do que antes. 3 coisas que você fez bem, 3 coisas que você não fez bem, tipo, pô, fiquei muito tempo no Instagram, faltei à academia, sei lá, qualquer coisa que você não fez bem, e 1 ou 2 coisas, na verdade, uma coisa que você vai se comprometer a fazer melhor amanhã. Uma. Tem que ser alguma coisa tão simples e tão boba que tu olha assim e tu fale, cara, se eu não fizer isso aqui, eu sou um idiota. Não é um grande compromisso, não é uma grande mudança. Se tu implementar isso aí, que eu estou falando agora, tá? Isso aqui eu acho que quase ninguém deve fazer, eu acredito eu. Se você implementar isso aqui, vocês vão ver a diferença surreal em 1 mês. É surreal. A tua melhora como pessoa, né? E, obviamente, no trabalho. Então, você pode fazer isso para assessoria. Puta, o que eu não cumpri? 3 coisas que eu não cumpri bem como assessor. 3 coisas que eu fiz bem como assessor e 1 coisa que eu vou me comprometer amanhã para melhorar. É só isso, tá bom? Vocês podem fazer isso diário e talvez uma análise maior no semanal, que aí a gente está aqui no ponto 2.
Isso aqui, gente, confia em mim, isso aqui é uma ferramenta surreal, tá? De verdade. Vocês vão ver. Na prática, vocês vão ver. Uma semaninha, 2 fazendo, vocês vão ver. Então, o exame de consciência é sincero. Por que sincero? Porque se não for sincero, tu não vai melhorar, entendeu? Todas as vezes que a gente melhora alguma coisa, tá? Profissionalmente ou não, a gente passa por um processo de confissão, necessariamente. Necessariamente. É tipo assim, tu assumir algo que tu não assumiu antes interiormente. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu sei que eu sou irritado, mas... Tem gente que fala, né? Eu sei que eu sou irritado, mas eu sou assim. Por exemplo, ela sabe, mas ela ainda não confessou realmente para ela que ela precisa melhorar. É isso que eu estou chamando de confissão. É uma coisa mais interior do que da fala da boca para fora. Então tem que ser sincero, assim, cara, o que realmente está ruim e eu tenho que melhorar e o que está bom também, né? Então são as duas coisas. Né? Beleza? Semanal, rotina semanal. 1 hora de estudo de algo técnico, então dentro de, supondo que a gente trabalhe 8 horas, né? A gente está falando aí de 40 horas semanais. 40? 40. 40 horas semanais. 4 horas da semana, quer dizer, 1 hora dessa semana é para estudar alguma coisa técnica. Técnica mesmo, assim. Técnica em que sentido? Não é mercado e tal, deixa eu conhecer a gestora X para saber falar dela com propriedade. Ou seja, expandir o imaginário. Se tu senta com um cliente que ele menciona, uma vez eu investi no fundo V. Não, cara, esse fundo é muito bom, pô. É o fundo do Stuberg, inclusive o cara lá de equity. Puta, tu é outra pessoa na cabeça do cliente, entendeu? Porque tem discurso, tá? Então, 1 horinha semanal, como se fosse uma reunião. Uma reunião, assim, essa hora aqui, de toda quinta-feira ou de toda sexta-feira, eu vou separar para ver um vídeo de uma gestora. Mas assim, atento, né? Eu vou separar para estudar algumas coisas de períodos, por exemplo, no Mais Retorno ou em qualquer outro lugar, onde você vê o período onde a inflação ficou acima, porque isso tudo dá discurso, tá? Tudo isso aqui que eu tô falando, gente, é para ganhar discurso, tá? 1 hora de meditação estratégica. O que eu posso fazer? Isso aqui, eu acho que na semana é importante. 1 hora, eu botei 1 hora, mas pode ser até menos, meia hora. O que é meditação estratégica? O que eu posso fazer para captar mais? Quando a gente joga essa pergunta, você começa a pensar, e é daí que vem as ideias. Só que a ideia, ela não vem automática. Ou ela vai vir, por exemplo, agora que a gente está aqui fazendo esse treinamento, vocês vão ter ideias. Por quê? Porque, de certa maneira, é um tempo que vocês estão tirando para pensar. Tem um condutor, né, que está conduzindo que sou eu, conduzindo o curso, mas, ao mesmo tempo que eu estou falando, vocês estão se interiorizando e pensando. Vocês estão pensando, e aí vem ideia. Aí daí que vem os insights. Então, vocês não precisam depender de ficar fazendo curso para isso. Vocês podem separar um tempo da tua semana, meia hora, 1 hora, para pensar, cara, o que eu posso fazer? Será que eu posso me inscrever numa outra academia mais cara durante 2 meses e fazer um investimento, por exemplo, para conhecer gente e praticar, sei lá, 2 vezes na semana spinning, que é um lugar onde geralmente a pessoa fica ali e tu conhece alguém. Por exemplo, é uma prática, geração de lead, né? Então, tirar meia hora, 1 hora para pensar é importante. E aqui eu estou falando especificamente para parar para pensar sobre captação, beleza? O que eu posso fazer para captar mais, tá bom? E aí, se você implementar o slide anterior, né, diário, e esse semanal, é quase impossível você não ter geração de lead e ir crescendo a carteira e ir para os próximos passos que a gente vai passar aqui. Um tempo da semana para a gente fazer análise de oferta de novos produtos. O que é isso? Às vezes o cara vem na porta de entrada, a maioria, né, vem por conta de investimento. Porém, a gente tem um monte de coisa para abordar com o cliente. Eu vou ensinar vocês a tentar abordar o máximo possível já na porta de entrada, mas, por exemplo, a Marcela, esse último seguro que eu fechei agora, grande pra caramba, acho que foi 260 ou 360 mil de pagamento anual, a Marcela chegou e me lembrou, cara, e o fulano que tinha aquele, ele aumentou o patrimônio também, a gente não refez. Tipo, ela me lembrou. Mas se eu paro... Tudo bem, gente, aqui eu estou passando para quem é só assessor, tá? Parte de algumas coisas eu não consigo implementar tão bem porque eu faço várias outras coisas sem ser assessor. Mas se eu sou só assessor e faço isso aqui, é muito difícil eu ter gargalo, entendeu? E vai ser cada vez mais comum, às vezes, se você não faz isso aqui bem feito, passar às vezes 6 meses, 1 ano, e tu lembra que poderia ter oferecido, o cara já fez, tá? Isso vai acontecer e vai acontecer cada vez mais. Por quê? Por causa do market share, tá? Então, o que é essa análise aqui? Aqui eu estou falando de quem já é cliente.
Então, um tempo da semana para você olhar a tua base e ver, opa, para quem aqui eu não falei de consórcio? Para quem aqui eu posso perguntar se tem um financiamento? Para quem aqui eu posso perguntar, e aí vai surgir até uma coisa comercial, aquele cara que tem um amigo que tem um construtor que eu posso falar do consórcio, entendeu? E assim vai, beleza? Então, aqui eu estou falando, no ponto 3, de quem já está na sua base. Então, você já, às vezes já planejou ali o seguro, já planejou ali investimento, mas tu nunca falou com um cara sobre o plano de saúde. Um dos meus maiores clientes, uma vez eu vim aqui que a gente estava fazendo reunião, e aí foi isso. Aí eu falei, cara, só para você entender, ó, deixa eu falar outras coisas que a gente faz. Ele, não sabia que tu faz plano de saúde, não. Ele não sabia, ele já era meu cliente há 3 anos. Por quê? Porque eu dei mole mesmo, né? Então, você semanalmente parar e ver com quem você ainda não falou alguma coisa dos produtos que a gente oferece é importante, tá bom? Planejamento e posicionamento do Instagram, pessoal. Eu não vou conseguir hoje fazer um treinamento de Instagram específico, mas é uma ideia que eu tô para implementar nos próximos 1 mês. Eu vou fazer um treinamento numa segunda com vocês, eu vou separar os tópicos práticos, assim, qual é o conteúdo que você tem que fazer, né, os conteúdos fundamentais e como você se posicionar no Instagram. Por quê? Isso aqui é uma ferramenta de captação poderosíssima que eu mesmo estou experimentando de uma forma que eu nunca experimentei. Por quê? Porque há mais ou menos... então, para quem está assistindo na gravação, provavelmente já vai ter um módulo dentro da Universidade Arcane, que é o treinamento de Instagram, tá? Então, depois desse curso aqui, você vai lá. Eu acabei de começar a fazer, faz 3 semanas, tráfego pago. Então, eu separei um valor de investimento, eu pago em torno de, acho que é R$600 para o rapaz, para ele ficar executando e fazer. Ele faz ali o público específico de luxo, eu pedi para ele focar na Barra da Tijuca e Recreio, para primeiro eu crescer regionalmente. Enfim, mas isso aí tudo eu vou explicar lá. E, cara, botou lá, ele botou menos de R$500 até o momento e eu consegui uma cliente de 9 milhões, uma. Já pagou a conta do ano inteiro de tráfego, né? Se ela converter, ela vai vir aqui semana que vem. E fora ela, chegou uma outra de 600, chegou outro de 100, de 50, aí vai para o B2C. Mas assim, cara, R$2.000 de tráfego, por exemplo, por mês, que é um valor muito alto, tu alcança muita gente. Então, se tu pegar, sei lá, R$500 mensal para fazer, para um público específico, num lugar específico, a chance de você conseguir um cliente acima de 1 milhão é bem grande. Só que tu só consegue, tá, esse cliente se o teu Instagram estiver bem posicionado, tiver um funil lá. O cara chega ali, ele já vê quem é você, aí tu já tem um conteúdo que ajudou ele de alguma forma. Aí isso eu vou ensinar vocês no treinamento, tá bom? Porém, desde já, como esse treinamento vai ficar gravado, é importante vocês tirarem 1 a 2 horas da semana, como se fosse também uma reunião, porque aqui são ações estratégicas. Não é ação operacional, é um momento da tua semana que você separa para agir de forma estratégica, tá? Então, você vai tirar só 1 ou 2 horas para quê? Para preparar os conteúdos, para fazer 2 ou 3 textos para a semana seguinte, para separar 2 ou 3 temas para fazer o vídeo da semana seguinte, e na semana seguinte você só executar e ir postando, né? Então é uma coisa que vai tirar pouco tempo da tua semana, mas tem uma eficácia grande, porque fica lá, tá bom? Então isso aqui a gente vai trabalhar também, mesmo para quem não gosta de aparecer em vídeo, tá? Lá no treinamento do Instagram, mas se eu não gosto muito de falar em vídeo ainda e tal, beleza, a gente vai ter uma estratégia para publicação sem vídeo, por exemplo, né? Isso a gente vai fazer, tá bom? Então eu acho que isso aqui é importante semanalmente. Alguém tem alguma pergunta, pessoal aí? Não, né? Porque senão estaria a mão levantada. Beleza. Mensal, pessoal, o que é importante mensalmente? Revisão de carteira e feedback para cliente, né? Tira, por favor, para mim isso aqui não, só tirar isso aqui. Revisão de carteira e feedback para cliente. Aí eu acho importante a gente ter uma meta pessoal, tá? De até no máximo dia 15. Até no máximo dia 15 você passar a base toda. Aí vamos para o como, para o caso prático. Como que eu hoje faço isso? Aí aqui é uma ideia, tá? Eu chego no CRM, sem CRM, gente, não dá. A gente vai esquecer dos clientes, vai esquecer o que falou, vai esquecer o que podia fazer e por aí vai. Então chego no CRM, eu vou lá em contas, né? Já coloco de cima para baixo e eu vou priorizar o contato do maior para o menor, obviamente. Se acontecer alguma coisa na minha semana e eu não conseguir falar com os menores, por mais que seja um erro, né? Num caso extremo, né? Aconteceu algo que eu não consegui falar de jeito nenhum. Por mais que seja um erro, foi um erro com alguém menor, né? Eu estou sempre próximo dos maiores. Então, sempre de cima para baixo. Eu vou lá, seleciono e mando áudio. Então, como que eu faço a revisão?
As pessoas acham que tem que sempre marcar reunião. Não necessariamente. Eu vou dar o que eu faço, tá? Mas vocês podem adaptar. Eu vou lá, então, no CRM e filtro de cima para baixo. Aí o primeiro cliente, eu clico nele, pego o código e vou para a carteira. Então, sempre antes de dar o feedback do mês, eu dou uma olhadinha na carteira para ver se tem alguma coisa que vale a pena mexer, tá bom? Que vale a pena trocar para ele e por aí vai. Alguma operação nova, tirar um pouquinho... Às vezes, durante isso, né, eu vou lá e estou olhando a carteira dele. Aí eu vejo, pô, ele está aqui com 200 mil liquidez que ele tinha pedido, né, a gente tinha concordado com isso, só que está 7 meses já lá, ele nunca mexe, inclusive está aportando. Será que não vale a pena eu ligar? Aí vem as ideias, por conta do processo vem as ideias. Será que não vale a pena eu ligar para ele e perguntar se eu posso diminuir desses 250? Porque ele mesmo vai ter a percepção que não precisa mais dos 200, porque às vezes o cliente chega, fica com receio, aí quer deixar um valor maior livre, aí depois que ele começou a investir, já passou 6 meses, 1 ano, ele mesmo percebe que ele não mexe no dinheiro, se você vem com uma opção boa de investimento, cara, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, só que está tudo alocado. Pô, faz sentido tirar 30, 40 mil desse aqui que está em liquidez? Porque está aqui já 6, 7 meses, você não mexe muito, está aportando, entende? Então você consegue gerar uma receita maior, porque está saindo daquele investimento que estava em liquidez, para fazer alguma coisa, tá? E essas coisas, né, essas ideias que vão vindo de produtos, de troca, que seja bom para ele e bom para a gente, elas vêm por conta do processo. Então é por isso que é importante a gente focar no processo. Você está lá olhando a carteira, ih, caraca, tem isso aqui, dá para trocar. Ou então às vezes você vai ver um ativo que subiu para caramba e vale a pena, caso você não estivesse ali no dia a dia olhando, que vale a pena você tirar e por aí vai, tá bom? Então eu faço assim, então eu vou lá e passo, jogo o código do cliente lá, olho a carteira, tiro um print daquela parte de patrimônio, onde vai ter o mês a mês, tá? Marco, né, tem o aplicativo para fazer isso. Marco o quadradinho do mês para ficar visual. O cliente sempre precisa de algo visual. Então não mando um áudio falando um monte de coisa técnica de mercado. Não. Eu tiro o print, boto ali e mando áudio. Fulano, ó, só te passando um feedback aí mensal, a rentabilidade desse mês foi tanto, foi por conta disso, disso, disso. Aí vem as variações. Quais? A maioria dos clientes não querem ouvir coisa técnica. Eles só precisam sempre saber se está bom ou ruim e o que vai acontecer, trazer uma certa esperança ali, a gente vai ver isso mais para frente. Então você passa o feedback de quanto rendeu, explica o porquê, com o mínimo de financeiro possível e parte para o próximo. Segundo cliente, terceiro cliente. Cara, até o dia 10 dá para fazer isso tranquilamente. Eu botei dia 15 aqui como uma extensão, tá? Então eu vou lá e mando o áudio, eu não fico ligando. Por quê? Porque toma tempo. E o nosso tempo ele é precioso. Marcelo, mas você não liga nunca? Ligo. Quando eu vou explicar um produto, se tem uma troca que é legal eu falar com ele alguma coisa. Então, o que eu faço todo mês? O print com áudio, eu ganho velocidade. Na primeira reunião, a gente vai ver, eu explico para o cliente que eu vou dar o feedback mensal ou bimestral. Por quê? Porque no mês que eu não consegui mandar, não foi porque eu esqueci, é porque eu já tinha combinado o bimestral. Tá? Então, eu faço essa parte. Ao longo dessa lista que eu estou passando dos meus clientes, eu vou me lembrar daquele cliente que faz sentido eu marcar, porque eu já estou 2, 3 meses sem encontrá-lo, por exemplo. Quer dizer, 2 meses é pouco, mas eu estou, sei lá, 4, 5 meses sem encontrar. Eu não acho que a gente precisa encontrar todo mês com o cliente, a não ser aqueles grandões maiores, né? Aqueles clientes grandes maiores. Eu acho que a gente tem que, se ele gosta, né, também, e ele quer encontrar todo mês, é ótimo. É melhor ainda para vocês, como assessores, tá? Então, mas eu não faço assim, inclusive com os grandões. De 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, eu me esforço para sentar com ele. Por que eu me esforço? Porque tem a ação ativa do assessor. Puta, eu tenho que cultivar uma reunião ali, presencial, tá junto, mesmo que ele não goste muito. E tem uma outra coisa que é o cliente que às vezes mesmo te demanda tanto que vocês estão sempre juntos por uma questão de demanda. Tipo um cliente meu, o Bruno. Ele está sempre tem alguma coisa para fazer, ele quer falar alguma coisa comigo, então a gente automaticamente está sempre em contato. No CRM, eu só vou lá nele e dou um ok. Por quê? O que é importante é eu lembrar para o cliente que eu existo. Então, como esse cliente específico, ele está sempre falando comigo e eu também, porque eu estou resolvendo várias coisas da vida dele, por exemplo, a gente já está constantemente em contato. Então, ele especificamente, eu nem mando rentabilidade, porque a gente está sempre falando, só vou lá e marco. Mas alguns, quando eu vou lá marcar, eu vejo, cara, já estou uns 3 meses sem falar com ele direito e tal, pô, deixa eu marcar uma reunião, então deixa eu ligar, beleza? Agora tem um ponto comercial aqui importante. Sempre priorizem o áudio, tá? Por quê?
Sempre, 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 sempre. O cliente está com dúvida. Eu já vi muitos erros assim. O cliente está com dúvida. Pô, mas o que foi isso aqui? Não sei o que lá. Aí tu vai e explica por mensagem. Erro feio, na minha opinião. Comercialmente falando, erro feio. Não se explica nada por mensagem. Ou tu liga, mas a gente sabe que nem todo cliente gosta de ficar na ligação. Na verdade, no meu caso, é a minoria, mas isso varia. Aí você tem que ter um feeling ali, né? Ou tu manda um áudio. Por que o áudio? Porque tudo que é mais individual, que é mais pessoal, cria relacionamento. A tua mensagem, ela não é mais pessoal do que a tua voz. A tua voz é algo mais individual teu. Eu tô falando de uma parte mais psicológica, mas é verdade, né? Então, quando a pessoa recebe um áudio da mesma explicação ou ela recebe um texto, no texto ela tem a sensação de estar conversando com uma máquina, vamos dizer assim, de certa forma, apesar dela saber que não é uma máquina, e no áudio ela está conversando com alguém, com uma pessoa. Então, é muito importante pessoalizar a relação entre vocês. Então, priorizar áudio. E os clientes que gostam de ligar, cara, liga, tá? Então, assim, na minha opinião, mandar mensagem, explicar coisa por mensagem, assim, aí tu vê que tu explicou. Aí o cliente, aí isso toma tempo também, que é um outro problema. Aí tu explicou pro cliente a dúvida dele. Ele, tá. Aí ele vai e manda mais uma pergunta. Aí aquilo que podia ter sido resolvido em 3, 4 minutos de ligação, às vezes vira uma conversa de 2 dias. Porque vocês estão trocando mensagem, aí tu leva 2 horas, aí responde de novo, leva mais 30 minutos. Entendeu? Isso toma tempo, tá? Então, tá aparecendo ali que a bateria tá acabando. Ali. Então, é importante vocês sempre priorizarem o áudio, tá? E óbvio, gente, aqui eu tô dando uma coisa padrão, mas pode ser que tenha cliente que não goste de áudio. Toda vez que você manda um áudio, você percebe que ele te liga. Ou seja, ele prefere ligação, é isso que ele tá te falando. Ou então, toda vez que você manda algumas... Eu tinha um cliente que é assim. Tudo que ele me perguntava no grupo, aí eu respondia... E ele, peraí, vou te ligar. Ou seja, ele gosta de ligação, então eu não vou esperar ele me ligar. Eu sempre vou ligar, depois que eu percebi isso, né? Eu sempre, quando ele me pergunta alguma coisa lá, ligava para ele, entendeu? Então, essas nuances são importantes de sacar, tá? Outra coisa mensal, reunião presencial. Então, óbvio, você está lá passando na tua lista, por conta do CRM, você está passando na lista. Aí tu percebe, pô, cara, esse cara aqui, que é um cliente bom, que pode ter oportunidade de trazer mais, que pode me indicar alguém, eu já estou um tempo sem encontrar ele. Aí com ele, tu não precisa mandar o feedback. Tu pode ligar para ele, para marcar a reunião, para dar o feedback presencial, tá bom? Só que aí você já vai saber, porque você, pô, tu conhece a tua base de clientes, tu já vai saber aquele cliente que é importante você estar mais próximo, tu se distanciou um pouco, e aquele que você pode mandar tranquilamente a mensagem, porque já se falam mais, entendeu? Então vocês podem capturar essas nuances. Então, mensalmente a revisão, fazendo a revisão desta forma, como eu estou sugerindo, você vai automaticamente perceber quem você precisa marcar, né? E uma vez no mês, eu acho legal vocês separarem um tempo, geralmente no início do mês seguinte, para vocês analisarem o KPI de vocês. Pô, cara, quantas ativações eu fiz? Como é que está o tamanho da minha base? Pô, tem cliente aqui que não faz sentido, né? Então, vocês pararem, é aquele mesmo exercício do semanal. Parou aqui meu negócio. É aquele mesmo exercício do semanal. Peraí. Só que especificamente para você fazer uma análise do KPI. E aí, ao mesmo tempo que você está fazendo esse exercício, você pode fazer também um exame de consciência do mês, vamos dizer assim, tá? Então, o ideal é que, quando você faz o exame de consciência diário, você meio que não precisa tanto do mensal. Mas toda vez que você para pensar, é uma reanálise. O que eu posso melhorar, o que eu fiz bem, que reforça positivamente, e o que você vai se comprometer a fazer melhor no dia, ou na semana, ou no mês seguinte, tá? Lembrando, esse algo melhor, gente, é sempre algo o mais simples possível, tá? Não tá mudando aqui, peraí. Foi aqui, né? Quer que eu passe aqui? Peraí, deixa eu só... Clica aqui. Isso. Ah, foi. É porque tinha subido aqui. Show. Então, uma análise pessoal de resultado, tá? A gente tem o nosso gestão à vista, né? Que vai continuar provavelmente eternamente. Mas é legal vocês, porque esse movimento de melhora é sempre uma coisa pessoal, não é porque a gente está mostrando lá, entende? Então é importante vocês pararem para olhar, puta, captei mal, cara, por que eu captei mal? Aí vocês vão e começam a raciocinar em cima disso, porque vocês já vão ter as novas ações a serem feitas, beleza? E para fechar, trimestral e semestral, né? Vale a pena fazer uma passagem de base, tá? Veja,
Minha opinião, só uma coisa que eu não falei, eu ia falar no início, mas eu esqueci. As opiniões, gente, depois eu vou mandar no almoço, quando a gente voltar ao almoço, vou botar um vídeo de 6 minutos, que era aquele que eu ia falar ontem contigo, Nadal. Que é uma pessoa falando sobre questão de opinião, né? Uma coisa legal é assim, a minha opinião, eu tô falando opinião e tal, mas cara, a minha opinião é embasada, né? Porque, pô, eu faço isso há 8 anos e eu tenho um certo resultado. Então, olhem com carinho para a opinião, né? Então, o Edu tava brincando aqui, o que eu faço com... Quer que eu bote onde a câmera? Cara, eu não vou dar minha opinião, porque ele é melhor nisso do que eu, entendeu? Então, modéstia à parte, na parte da assessoria eu tenho um certo resultado. Então, escutem com carinho as minhas opiniões. Não é soberba não, é porque eu sei do que eu tô falando, tá? Eu acho praticamente impossível um assessor fazer um bom trabalho com mais de 80 clientes. Hoje, por enquanto, o nosso KPI, ele leva até 120 clientes, né? Mas o da XP está em 100 ou 120 agora? O do top 100? 120, né? Mas eu acho muito ruim isso. Eu acho muito ruim. Por quê? A gente sabe que tem um cliente que você fala só com ele, mas tu atende 4, que é a família. Tu sabe que tem um cliente que tem mais 2 ou 3 PJs, então tá contando lá como cliente. Então 120 já é o limite, considerando, né, essas contas a mais da mesma pessoa. Porém, assim, do ponto de vista de pessoas que eu atendo, no sentido de pessoas que eu respondo, mesmo aquele... mas esse cliente aqui não me perturba. Sei lá, a cada 6 meses ele me pergunta alguma coisinha. Tá, cara, mas é o seguinte... Tudo que está sobre a tua responsabilidade toma uma certa energia. Então, mesmo que seja um cliente que não tome diretamente o teu tempo, quando tu fala de carteira, ele está sobre a tua responsabilidade, isso aumenta o teu peso, isso diminui o teu tempo, isso diminui a tua energia de alguma maneira, mesmo que seja pouca. E geralmente esse cliente que você não quer passar, quando você analisa de forma objetiva, ele não te dá resultado nenhum. 100% das vezes que a gente pegava o Pareto, aqui é 80-20, né? 80-20 ou pior. Quando você pega o Pareto, a minha carteira, por exemplo, é grande. Que eu atendo, assim, uns 40, 50, se eu não me engano, que eu atendo. Tu pega os 15 maiores, são 80%, os 15. Os 10 ou 15 maiores já é 80, 90% da receita. É por aí. Uma vez eu fiz a análise com ele e estava por aí. Ou seja, se todos os meus clientes abaixo do 18º para baixo, que ainda assim era cliente grande, eles saíssem, o impacto na receita era muito pequeno, era tipo 15%, que é relevante. Por quê? Porque eu não tenho a carteira cheia. Porém, é muito comum mesmo, é um erro grotesco, na minha opinião, o assessor ter mais de 80 clientes, por conta da receitinha. Por quê? Porque tira energia, cara. Se tira a tua energia, se tira seu tempo, você não vai pegar os peixes maiores. Então, essa reciclagem é fundamental para você aumentar a tua atenção para os clientes ou para os negócios maiores. Não necessariamente é só cliente, mas negócio maior. Então, é importante você fazer essa revisão, tá bom? Então, na minha opinião pessoal, a pessoa tem que ter estourando 80 clientes, tá? Que eu não acho um número bom assim, mas assim, esse aqui é o máximo do máximo do máximo, na minha opinião. Então, acho que trimestralmente você separar um tempo, inclusive, Marcelo, eu estou aqui assistindo treinamento agora, né? Anota já no teu ano 1 horinha do dia que tu vai fazer isso. Porque veja, se for trimestre, a gente está falando de 4 vezes ao ano. 4 vezes ao ano. Você só vai lembrar de fazer isso se tu marcar agora. Porque se tu não marcar agora, tu vai esquecer depois. Então você já pode separar 4 datas ao longo do ano que você vai parar para analisar a base. Deixa eu ver aqui quanto que me gerou de receita. Às vezes pode ser que você tenha uma base, por exemplo, de 70 clientes, aqueles 40% menores não te geram quase nada, mas nominalmente, né, falando do dinheiro mensal, ainda é relevante. Mas a tua base está de 70, beleza. Quando chegar em 8, então não necessariamente você tem que tirar, tá? Mas você precisa fazer essa análise sincera. Porque às vezes você deixa de pegar pessoas maiores ou negócios maiores ou fazer melhor as revisões anteriores que a gente passou por conta de estar sempre ali respondendo pequenas demandas. Por mais que sejam demandas simples, pequenas demandas tiram tua atenção e tu não faz a coisa que é mais estratégica, tá? Então, eu acho que é isso aí que a gente pode fazer semestral e trimestral. Eu botei os dois porque vai da análise pessoal de cada um. Eu acho que mais de 6 meses não faz sentido a pessoa não analisar, tá? Caso prático, né? Porque de tudo isso que eu falei, um caso bem prático assim, né? A cliente tá fazendo a reunião
com o Henrique, e a cliente, ela afirmou no meio da reunião, ah, mas pô, o CDI por CDI nunca bate a inflação, ela afirmou isso. E na hora, eu não tinha certeza para confrontar. Ou seja, eu anotei, eu acho que até na hora eu pedi para ele olhar enquanto ele estava na reunião, eu nem lembro. Aí, para ver depois. Por quê? Porque eu já mostro para ela que ela está errada com o argumento, claro, com educação e tal, não é falando, ah, tu tá errada. Mas não, falando, olha só, o CDI, na verdade, no longo prazo, ele bate, então não é tão ruim assim. Porque ela estava meio reativa, era uma das primeiras reuniões, assim, que ela estava assumindo um inventário lá, uma carteira de uma pessoa que faleceu. Ela estava meio reativa assim, ela falou isso. Aí depois eu peguei isso e falei com ela por áudio. Logo depois da reunião eu falei com ela uns 2 ou 3 dias depois, né, para ela não perceber que primeiro eu peguei a informação, mas eu falei com ela por áudio. Então, o que é isso aqui na prática? É o tempo que eu parei, semanal, para olhar alguma coisa mais técnica, para ter o quê? Imaginário, para ter parâmetros, tudo isso que a gente falou no início, beleza? Então aí eu trouxe eu parei aqui e olhei. Então eu vejo aqui, por exemplo, no longo prazo, o CDI, que é a linha azul, ele fica assim, bem acima da inflação, tá? Do IPCA no caso, né? Claro que tem períodos, como esse aqui, por exemplo, de janeiro de 2020 até 1 de julho de 2022, onde a inflação ficou acima do CDI, tá? Mas são alguns períodos específicos, no longo prazo. Então imagina que ela está falando, né, caso isso aconteça de novo, a pessoa fala ou menciona isso, ou fica na dúvida, ou pergunta, sei lá, ou ela não pergunta, mas eu falo para ela ativamente isso para mostrar para ela meu grau de autoridade, de maneira leve, sem muito financeiro. Não, cara, inclusive, ó, o CDI no longo prazo, ele é maior do que a inflação. Se você deixar o dinheiro só no CDI, ele geralmente já está corrigindo da inflação. Claro que um período ou outro pode a inflação ficar acima, ou seja, ele percebe que tu tem know-how, né? Tu sabe do que ele está falando. Então é nesse sentido, tudo isso aqui, eu estou falando só para comprovar que é nesse sentido que é importante vocês separarem um tempo semanal para ouvir uma call de uma gestora, para fazer uma análise específica sobre alguma coisa que pode ser só uma curiosidade, como era isso aí, eu não sabia, né? Não sabia assim, valendo R$1 milhão, certeza do que está falando? Não, na hora eu não sabia, tá? Beleza, alguma pergunta, pessoal, até aqui? Deixa eu beber uma água. Então tá bom. Deixa eu ver aqui no chat, tem 2. Áudio excelente. Marcelo, pode repetir, por favor, os 3 pontos de exame de consciência? Posso, Juliana. Os 3 pontos de exame de consciência. Repetindo. Você vai criar um grupo com você no WhatsApp para ficar uma coisa prática e fácil. E todo final do dia você vai se responder 3 coisas. 3 coisas que você fez. O que eu fiz de bom é a pergunta. E você vai listar 3 coisas. O que eu fiz mal e o que eu posso, vai se comprometer com uma coisinha muito simples, não precisa ser uma grande ação, uma coisa simples que você vai se comprometer a fazer no dia seguinte, tá? Na minha experiência pessoal, por exemplo, quando eu comecei a implementar isso, eu percebi que eu não fazia tanta coisa boa. Tipo assim, ativamente, sabe? Sei lá, ajudar alguém, ligar, sei lá, para um familiar, né? Então, tu vai perceber que tu não faz tanta coisa boa quanto você acha, se te perguntassem. Assim, ativamente, né? Propositalmente, o que é algo positivo. Beleza? Respondido? O que eu fiz de bom, o que eu fiz mal e o que eu posso melhorar amanhã com uma ação concreta, tá? Exemplo, não colocar o modo soneca, levantar de primeira. Por exemplo, uma coisa que você pode ter feito mal no dia anterior e fazer melhor no dia seguinte. Me comprometer a ler pelo menos 5 minutos de um livro e por aí vai, tá bom? Coisas que você sabe que se você fizer, vai ser bom para você.